Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 15, versículo 63. Josué, capítulo 15, versículo 63. Velho Testamento. Josué fica depois de Deuteronômio. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus: não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até ao dia de hoje. Vamos entender o que estava acontecendo. O povo de Israel, que nesse período eles estavam sendo liderados por Josué, eles haviam entrado na terra prometida, em Canaã. Só que lá na terra prometida haviam outros moradores, outras nações, e o povo de Israel, eles tinham o dever de expulsar, de tirar aquele povo, para que assim eles pudessem tomar posse totalmente da terra prometida, da terra que Deus havia dado para eles. Haviam cananeus, ferezeus, enfim. E um dos povos que estavam nessa terra, como nós vimos aqui, eram os jebuseus que estavam em Jerusalém. E o povo aqui, nos dias de Josué, eles até tentaram expulsar, mas não conseguiram expulsar os jebuseus completamente. E por esse motivo, como nós acabamos de ler aqui, os jebuseus começaram a habitar com o povo de Israel. Eles estavam entre o povo de Deus. Então entenda, tem muitas pessoas que de repente elas tentaram fazer algo, sabe? E elas se depararam com empecilhos, com obstáculos, pois os jebuseus, eles eram obstáculos. Só que pelo fato do povo não conseguir vencer aqueles obstáculos, eles se acomodaram e os jebuseus estavam com eles. Então tem pessoas que infelizmente elas tentaram, não conseguiram. E elas têm convivido com fracasso, com a derrota, com empecilhos, com obstáculos, ou seja, a pessoa, ela aceita aquilo que ela deveria tirar da vida dela. Aquilo que a pessoa, ela deveria buscar forças em Deus para vencer, para prevalecer, mas pelo fato dela não prevalecer no primeiro momento, ela acaba aceitando aquela condição, sabe? Tem pessoas que de repente elas tentaram fazer uma prova, não conseguiram e não tentaram de novo, ou seja, a pessoa infelizmente ela acaba se acomodando com aquela situação. Às vezes se acomoda com uma doença, com uma enfermidade, enfim. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles se acomodaram com os jebuseus, com o inimigo. Agora, vai comigo no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 5, versículo 6. Segundo Samuel, capítulo 5,
versículo 6. Diz o seguinte: partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Preste bem atenção, de Josué até Davi passaram mais ou menos 400 anos. E o que acontece? Nos dias do rei Davi, ele teve um sonho, um desejo, um plano de fundar a capital de Israel em Jerusalém, de fazer dali uma fortaleza, de estabelecer o seu reinado. Ele tinha esse desejo, só que justamente ali em Jerusalém estavam quem? Os jebuseus, que o povo de Judá não conseguiram expulsar nos dias de Josué. Então Davi, ele foi determinado para lá. Só que, como nós acabamos de ver, ali os jebuseus, eles começaram a subestimar Davi, o homem de Deus. Eles começaram a falar palavras negativas, dizendo que Davi não iria entrar naquele lugar. Em outras palavras, eles queriam dizer o seguinte, que não daria certo, não teria êxito os planos do rei Davi. Então o que acontece? Muitas vezes nós iremos nos deparar com empecilhos quando nós vamos começar alguma coisa, realizar algo, e muitas vezes as palavras negativas, elas vão chegar dizendo pra gente: ó, fulano, não tem jeito, isso é loucura, você não vai vencer, não vai dar certo. E de repente, pelo fato do povo de Israel não ter conseguido vencer os jebuseus nos dias de Josué, de repente eles estavam confiantes que nos dias de Davi eles também não iriam conseguir vencer. E outra coisa, ninguém é igual a ninguém. Por que eu digo isso? Porque de repente tem pessoas que elas vão dizer assim para você: ó, eu não consegui, se eu não conseguir, você acha que você vai conseguir? Ah, Beltrano não conseguiu, então você não vai conseguir também. Não é porque fulano, ciclano não conseguiu que você não vai conseguir. Entenda uma coisa, esse projeto, esse plano, esse propósito é da vontade de Deus. Se você perseverar, se você seguir em frente, se você não deixar as palavras negativas entrarem no seu coração, você vai vencer. Os seus sonhos vão se tornar realidade. Então não abrace, não absorva as palavras negativas. Continuando a leitura, versículo 7. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os jebuseus suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza
e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. Tá vendo? Então, Davi não quis saber. Davi não deu ouvido às palavras negativas. Você acha que se Davi ele tivesse abraçado aquela ideia, aquelas palavras dos jebuseus, que ele não iria entrar, que não iria dar certo, que ele não iria vencer? Se ele tivesse ouvido essas palavras, Davi não teria saído da onde? Do lugar. Ou seja, ele blindou a fé dele, vamos dizer assim. Ele tapou os ouvidos diante daquelas palavras e seguiu em frente, porque Deus estava na vida dele e Deus trouxe a vitória para ele. Então entenda isso. Se você absorver palavras negativas, você vai ficar parado e você não vai conquistar, você não vai alcançar, você não vai prevalecer. Então, blinde a sua fé, sabe? Feche os seus ouvidos diante de palavras negativas, palavras de desânimo, palavras de derrota. Coloque a sua confiança em Deus e siga em frente. E você vai vencer em nome de Jesus. E outra coisa, lembrando, o povo de Israel tentaram nos dias de Josué, não conseguiram, mas conseguiram aqui nos dias de Davi. Então não é porque não deu certo para você uma vez que depois também não vai dar certo, não. Se você, um exemplo, fez uma prova, não deu certo, tente outra vez. Eu queria ser promovido, promovida no meu trabalho e não deu certo a prova. Tente outra vez, não desista, siga em frente. Deus é contigo. Deus, ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Seja uma pessoa perseverante, ou seja, não desista. E para a gente finalizar, diz o seguinte no versículo 10: ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Então, Davi ia crescendo em poder, ou seja, o reinado de Davi estava em desenvolvimento, estava evoluindo, ou seja, as coisas estavam fluindo para Davi. E que assim também eu espero que você venha crescer, que você venha ser desenvolvido naquilo que você precisa, seja na sua vida espiritual, seja no seu trabalho, seja no seu serviço, naquilo que você faz, nos seus estudos, que você venha crescer em nome de Jesus. Agora há um porém, nós vimos aqui que sim, ele estava crescendo em poder, mas a Bíblia está dizendo que a causa disso é porque Deus era com ele. Então, nós só iremos crescer, progredir, as coisas só irão fluir para nós se o Todo-Poderoso ele estiver nas nossas vidas. Amém? Então esta é a palavra de hoje. Guarda ela no seu coração. Vamos orar, vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, entramos na sua presença, bendizemos, louvamos o teu nome. Tu és santo, teu trono é sublime, o Senhor é extremento, o Senhor é o nosso dono, o nosso Criador, Pai.
E nós nos humilhamos diante de Ti, pois reconhecemos que nós somos pequeninos, Pai. Nós somos insignificantes. O Senhor não. O Senhor é glorioso. O Senhor é tremendo. O Senhor se encontra acima de todas as coisas, Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, perdoa os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Tenha misericórdia das nossas vidas. E eu lhe peço que o Senhor venha acudir esta pessoa, meu Pai, que me acompanha nesse momento, Pai, que ora junto comigo. Eu não sei se é na vida espiritual, se é na vida profissional, no trabalho dela. Não sei, meu Deus, se de repente é na família, ou no casamento, ou na saúde, mas o Senhor sabe. Então, dá vitória para ela, Pai. E, meu Deus, se de repente esta pessoa ela está desanimada, se de repente ela se acomodou com a situação e se encontra caída, meu Pai, eu lhe peço que o Senhor venha levantá-la, que o Senhor venha fortalecê-la, que o Senhor, meu Deus, venha renová-la, meu Pai. Em nome de Jesus, traga a saída, traga a resposta que esta pessoa precisa, para que assim, o nome do Senhor, meu Pai, ele venha ser glorificado, da mesma forma que Davi alcançou, conquistou, meu Pai, que esta pessoa também, ela venha alcançar, ela venha conquistar, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha. Caso você queira, escreva aí os seus comentários e compartilhe com outras pessoas. Forte abraço, paz.